Oi gente, o meu nome é Dagny Mas e esse aqui é o Sonhar Literário. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Para isso eu trouxe aqui uma pilha de livros, vão ser 10 recomendações, tem mais alguns que eu li em audiobook, que retratam a situação feminina ao redor do mundo e em diversas épocas. Tem alguns livros aqui que são de ficção histórica, alguns são contemporâneos, mas nenhum deles envolve fantasia. Então, para começar, eu vou dar um contexto histórico. A gente, para entender o Dia Internacional da Mulher, volta lá em 1908, onde um grupo de feministas socialistas conseguem juntar 15 mil mulheres para saírem em um protesto nos Estados Unidos para exigirem melhores condições de trabalho, direito ao voto e o fim da discriminação de gênero. Óbvio que essa manifestação política foi reprimida com força pela polícia, né? Ninguém duvidou que seria. E em seguida, 2 anos depois, em 1910, teve a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em Copenhague, na Dinamarca, quando uma alemã, a Clara Zetkin, ela propõe a criação de um Dia Internacional da Mulher. Essa proposta ela foi aprovada e o primeiro Dia Internacional da Mulher foi comemorado no dia 19 de março de 1911, com manifestações e protestos em diversos países. Nos anos seguintes, essa data foi comemorada e esses protestos foram organizados em diversas datas diferentes em vários países ao redor do mundo, até que durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres na Rússia organizam um protesto no dia 8 de março de 1917, pedindo tanto o fim da guerra quanto o início de um governo democrático. Esse protesto acabou por levar à queda do governo czarista e à instauração do novo governo soviético, o que tornou o Dia Internacional da Mulher como um feriado nacional na Rússia. E aí, a partir de 1960, que o Dia Internacional da Mulher foi ressignificado para voltar a essa questão da luta dos direitos das mulheres em todo o mundo, com ênfase em igualdade de gênero, direito reprodutivo, combate à violência doméstica, entre vários outros temas. E só em 1975 que a ONU oficializou esse dia no 8 de março, como a gente conhece internacionalmente. Atualmente, essa data é comemorada em mais de 100 países ao redor do mundo. Essa imagem que eu reproduzi na thumbnail e no início do vídeo, da mulher mostrando o bíceps, dizendo "We can do it", ela na verdade foi criada em 1943 nos Estados Unidos e não tinha nada a ver com a luta feminista. Inicialmente era uma propaganda de uma fábrica que queria chamar as mulheres a integrarem o mercado de trabalho durante esse conflito da Segunda Guerra Mundial. Depois, no pós-guerra, essa imagem, que na verdade a original é essa daqui, né, a blusinha é azul e o lencinho tem umas bolinhas estilo pin-up, e eu não tinha uma camisa jeans, né? Enfim, esse foi o mais próximo que eu consegui. Essa imagem ficou esquecida por um bom tempo no pós-guerra, até que lá por 1980, as feministas da segunda onda do feminismo decidiram ressignificar essa imagem para chamar as mulheres para a luta por seus direitos. Para ilustrar onde se passam essas histórias que eu vou mostrar agora, eu vou apresentando na tela um mapinha com um pinzinho, que vocês vão ver sempre que eu disser o nome do livro. E no final eu vou mostrar para vocês o mapa completo com as locações dessas 10 histórias. E aí a gente consegue ter uma noção mais ou menos do tipo de conteúdo também que eu ando consumindo e o tipo de conteúdo que eu preciso que seja recomendado para mim. Então, para começar, eu trouxe aqui a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, que o primeiro livro é Amiga Genial, o segundo é a História do Novo Sobrenome, o terceiro é a História de Quem Foge e Quem Fica, e o quarto é a História da Menina Perdida. Essa série se passa majoritariamente em Nápoles, na Itália, e ela tem início mais ou menos no final da década de 1940. Se passa depois do fim da Segunda Guerra Mundial, então é essa segunda metade da década. Esse livro vai narrar a vida e a amizade de duas mulheres, a Helena Greco e a Rafaela, também chamada de Lila Cerulo. E o livro ele é escrito pelo ponto de vista da Helena, como mais ou menos uma carta, a Helena já idosa, relembrando
toda a vida delas. Então, o livro abrange desde a infância, no primeiro livro, até a velhice delas no último. As duas elas crescem num bairro pobre de Nápoles, mais ou menos na periferia leste da cidade, num bairro que, pesquisando bem, a gente consegue descobrir que se chama Rione Luzzati, e a gente vai ver principalmente as dificuldades que elas têm para se manter nos estudos, as influências que a máfia tem ali na periferia, a questão dos relacionamentos delas durante a adolescência, questão do casamento muito cedo, que era uma coisa comum. A amizade dessas duas é muito fundamentada tanto numa rivalidade quanto num companheirismo. Então as duas elas vão se descobrindo e elas vão construindo a sua identidade, uma se espelhando na outra e uma competindo com a outra também. Essa série vai apresentar uma análise crítica da vida das mulheres desde a década de 40 até mais ou menos os anos 2000, e como eram e como são essas expectativas de gênero e do papel social das mulheres. O livro apresenta um apanhado histórico muito interessante, porque ele vai mostrar as lutas feministas desde o seu início, as lutas sindicais desde o seu início, e também vários problemas decorrentes da Guerra Fria, da presença da máfia na Itália, entre várias outras situações políticas do país. E aí, ao longo dessa série, a gente vai vendo várias situações de violência doméstica, violência psicológica, violência física, violência sexual, desvalorização do trabalho feminino em prol da maternidade, de ficar em casa, cuidar dos filhos, e também sobre a importância da educação para a emancipação feminina. Essa série é, assim, fantástica. Eu maratonei a série inteira, toda de uma vez. E como eu falei no vídeo anterior, em que eu classifiquei todos os meus favoritos, essa série, assim, tá nos meus tops da vida. Foi uma série que, depois que eu terminei de ler, eu precisei ir correndo recomendar para minha mãe ler. Ela devorou também. Todos os livros da Elena Ferrante, eles abordam a situação da mulher na Itália, mas eu decidi trazer essa tetralogia porque é a obra principal dessa autora, a obra que vai englobar a maior parte das questões que a autora debate, principalmente porque é a maior obra, né? Os outros livros dela normalmente são bem fininhos. Outro livro, esse eu não tenho físico, ele em e-book, é Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus. Ele se passa na cidade fictícia de Commons, na Califórnia, mais ou menos entre as décadas de 1950 e 1960, então nos Estados Unidos. Ela vai narrar a vida, a carreira acadêmica e a carreira profissional da Elizabeth Zott, que é uma pesquisadora na área da química, que também acaba tendo muitos problemas por ter se tornado mãe solo. Nesse livro, a Elizabeth ela sofria muito no trabalho com a discriminação. Ela vai conhecer um boy ali que era um químico muito renomado, que tinha ganhado vários prêmios e tal, e ele finalmente faz ela se sentir valorizada, porque o que ele se interessa por ela é justamente pela inteligência dela. Então ela vai ficar com esse rapaz, ela vai ver como é uma vida em que a mulher é valorizada, mas coisas acontecem e ela acaba tendo que seguir como mãe solo. E ela é forçada a abandonar a carreira dela como pesquisadora, que ela ganhava muito pouco, e ter uma outra carreira que não era bem o que ela queria, que é como apresentadora de um programa de televisão de culinária, que aí ela vai conseguir, né, ter um emprego para pagar as contas. E aí nesse programa ela decide então que se ela vai ser apresentadora, ela vai ensinar química e as relações entre a culinária e a química para essa audiência que é majoritariamente feminina. Esse livro tem uma vibe muito parecida com os livros da Taylor Jenkins Reid, no quesito de que Elizabeth Zott é uma personagem fictícia que parece ser muito real. Você termina o livro querendo pesquisar sobre ela e sobre esse programa de televisão e você acaba assim, com uma dor no coração por saber que ela não existiu de verdade, porque eu queria muito poder assistir esse programa dela. Esse livro ele vai retratar como o machismo afasta as mulheres de uma carreira acadêmica, na verdade, de uma carreira de forma geral, como as mulheres que conseguem trabalhar fora são geralmente relegadas para trabalhos como secretária, datilógrafa e coisas mais ou menos nesse estilo. A maioria das mulheres, na verdade, por causa da criação delas, elas mal cogitam a possibilidade delas estudarem, especialmente até
chegar num nível de graduação, pós-graduação e etc., por causa das expectativas de gênero que são impostas durante essa criação. Geralmente as mulheres já são criadas pensando em casamento, maternidade e cuidar da casa. E o livro também retrata como as mulheres que decidem lutar por ter uma carreira, como elas sofrem muito com o machismo, tanto por questões de assédio sexual, de serem diminuídas nos seus ambientes de trabalho, de receberem salários muito inferiores aos seus pares masculinos, como elas são desacreditadas, apagadas, sabotadas, delegadas a cargos muito inferiores e vários outros problemas. Próximo livro também li em e-book, tanto uma questão de química quanto esse foram livros que eu li com o clube de apoiadores do Paulo Hatz. Então agora eu vou falar sobre Herdeiras do Mar, a Marilyn Brett. Essa história se passa principalmente em Busan, na Coreia do Sul, e ela tem início em 1943. Então ela tem início um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, mas num período em que a Coreia do Sul já estava sob a ocupação japonesa. Nessa história a gente acompanha duas irmãs, a Hana e a Emi, que elas vêm de uma família de Haenyeo, que são mulheres mergulhadoras que vão equipadas ali só com um pé de pato e aqueles óculos de mergulho para recolher coisas que ficam no fundo do mar, como pérolas, lagostas, polvos, esses tipos de frutos do mar. Nessa história, a gente vê um momento em que a mãe delas está trabalhando ali, mergulhando mais profundo. A Hana já tem uma certa idade em que ela já foi iniciada nessa tradição familiar. Ela também está trabalhando, mas a Emi, ela é pequenininha e ela está ali na praia esperando a mãe e a irmã voltarem. E aí a Hana, que é a irmã mais velha, vê um soldado japonês se aproximando da irmãzinha e ela sai correndo do mar para poder interceptar esse soldado japonês, que a sequestra, a leva para fora do país e a deixa ali numa casa em que as mulheres coreanas elas servem como mulheres de conforto para os japoneses. Ou seja, são lugares em que essas mulheres são sistematicamente estupradas pelos soldados japoneses que visitam essas casas praticamente diariamente, assim, fazendo filas e filas, porque eles acham que eles têm direito a essas mulheres e que eles podem se aliviar dos estresses da guerra. Olha, é terrível e machuca muito também a gente ver como a Hana ela se colocou nessa posição para salvar a irmãzinha, porque se ela não tivesse interceptado esse soldado, era a irmã mais nova dela que ia sofrer com esse destino. Então ela acaba se sacrificando em prol dessa irmã. E a gente também vai acompanhar a vida da Emi, que é a irmã menor, que vai crescer nessa vila/cidade de Busan, só que ela vai ver como a Coreia sofre com a Segunda Guerra Mundial e com o final da Segunda Guerra, como a Coreia também sofre com a Guerra das Coreias, que é quando tem ali a divisão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, perseguição ali na Coreia do Sul, aqueles que se diziam comunistas, ou aqueles que alguém denunciou porque alguém imagina que é comunista, ou simplesmente porque aqueles policiais queriam botar fogo ali naquela casa e raptar as mulheres e coisas assim. E a Emi é forçada a acabar se casando com um soldado para meio que tentar escapar de algumas dessas coisas. Então a gente vê como a vida dessas duas mulheres coreanas é assim terrível. As duas elas sofrem variados graus de violência, seja violência psicológica, física e sexual. São assim muitos tipos de abuso, muitos tipos de sofrimento e olha, esse é um dos livros mais pesados que eu já li, mas também eu achei muito importante porque eu não fazia a menor ideia de que isso tinha acontecido na Coreia. Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa ocupação japonesa da Coreia, então foi um livro que me abriu muitos olhos para uma cultura muito diferente da nossa. E olha, foi um livro que eu confesso que eu chorei uma vez só, porque eu achei assim tão denso no sofrimento que eu só consegui chorar quando alguém foi gentil com a Hana. Você fica tão assim impactado com tanto sofrimento que você fica até meio entorpecido com isso. Em seguida, esse aqui também eu li pelo clube de apoiadores do Paulo Hatz. O clube de apoiadores dele tá de parabéns. Aqui a gente tem Violeta, da Isabel Allende. Essa história se passa
primeiramente em Santiago, no Chile, e depois em uma vila mais para o sul. E ela se passa no intervalo entre 1920 e 2020. Então essa história ela tem início durante a pandemia da gripe espanhola. A gente vai ver como a gripe espanhola chegou um pouco mais tarde na América do Sul do que nos Estados Unidos, na Espanha e nos países que estavam envolvidos na Primeira Guerra. Depois a gente vai ver os efeitos da crise de 29, que foi a quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, mas como isso afetou o mundo inteiro. A família da Violeta era uma família com muito dinheiro, perde tudo. Aquele meme do o drama de Violeta, perdeu tudo, foi morar embaixo da ponte. E aí eles têm que ir pro sul, onde eles vão morar na casa, tipo assim, de um contato do contato da família. Então a Violeta ela vai crescer num ambiente rural, ali onde ela vai ter uma educação ali em casa, porque ela mora com alguns professores, e ela vai retribuir essa educação que ela teve visitando outras fazendas e comunidades indígenas para poder repassar um pouco do conhecimento. Então ela tem uma educação um pouco diferenciada, um pouco distanciada ali da cidade. E aí a hora que ela vai se reinserir na comunidade, que vai ser através de um casamento, ela sofre um certo baque ao notar como o machismo impacta na vida das mulheres, principalmente se tratando da situação econômica e financeira ali das mulheres, que elas não podem ter contas correntes no próprio nome, também dificuldades em relação ao divórcio, e todos esses problemas relativos ao machismo vão só se escalonando durante a história, ligados à violência psicológica, violência física e também a questões da maternidade. Outro enfoque muito importante desse livro vai ser das consequências da Operação Condor, na qual os Estados Unidos interferiu nas democracias da América do Sul, transformando-as em ditaduras de extrema-direita, sob o pretexto de que ia eliminar o comunismo, não ia deixar que o comunismo chegasse, entre aspas, no seu quintal, como foi o que aconteceu com a Revolução Cubana. E aí aqui na história é citado como essa Operação Condor aconteceu no Chile, na Argentina e no Brasil, mas essa operação também abarcou Paraguai, Bolívia e Uruguai. Para estabelecer essas ditaduras e para manter essas ditaduras no poder, foram utilizadas de tortura, assassinatos, sequestros e desaparecimento de várias e várias pessoas, sendo elas realmente comunistas, sindicalistas ou não. Algumas pessoas ligadas a movimentos estudantis, algumas pessoas religiosas, alguns camponeses que passaram por uma redistribuição ali, uma reforma agrária, mas também algumas pessoas, assim, aleatórias. Que alguém denunciou, ou que alguém desconfiou, ou que estavam fora de casa no horário errado, ou só porque sim. Então, assim, ele é um livro importantíssimo para a gente ler, especialmente porque ele retrata toda essa situação política da América do Sul e que a gente tem paralelo em vários países, e o Brasil passou por situações muito semelhantes com essas do Chile. Outro livro, esse aqui é muito polêmico, eu trouxe aqui Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro se passa em alguma cidade no interior do Brasil, e também não é dado uma época em que foi passada. Esse livro foi parte do clube de apoiadores do Paulo Hatz, mas eu ainda não fazia parte do clube de apoiadores quando eles leram, eu li depois. Essa história aqui vai acompanhar um casal, que é a Dalva e o Venâncio, e uma prostituta, que é a Lucy. A Dalva e o Venâncio eram um casal muito apaixonado, que tiveram ali os seus primeiros flertes, um namorinho, até chegarem no casamento. Mas acontece uma tragédia muito pesada, muito absurda, por causa de um ciúme doentio do Venâncio, e isso vai criar uma fenda, digamos assim, no casamento deles, que eles não se falam mais. A Dalva ignora completamente o Venâncio, mesmo eles continuando morando na mesma casa. Enquanto isso, a Lucy é uma prostituta muito desejada na cidade, todo mundo quer ela, menos esse Venâncio, porque o Venâncio, quando ele vai lá no prostíbulo, ele, só quer, sei lá, sabe? Assim, ele vai lá, mas também, ao mesmo tempo, se sentindo culpado, e aí ele não quer realmente ter um prazer, é uma coisa meio enrolada, assim. E aí essa Lucy, ela decide que ela vai, a todo custo, conquistar esse Venâncio. E a todo custo quer dizer também importunar a coitada da Dalva. Esse livro, ele aborda violência tanto
uma forma psicológica, mas principalmente uma violência física. O ostracismo que a mulher sofre quando está num relacionamento abusivo, que muitas vezes ela simplesmente fica porque ela não vê uma forma de sair por um ou outro motivo. Só que esse aqui é um livro muito polêmico na comunidade literária, porque as pessoas debatem se ele romantiza algumas situações, especialmente a prostituição. Também tem alguns debates sobre a situação ali, o que aconteceu entre a Dalva e o Venâncio, principalmente envolvendo o final ali da situação desses três. Não vou deixar minha opinião sobre ele aqui, só vou deixar a recomendação por causa de alguns temas que ele aborda, e aí vocês tiram as próprias conclusões. Quem sabe em um outro vídeo eu comente a minha opinião sobre ele. Depois aqui a gente tem a trilogia Millennium, do Stieg Larsson. Esse livro se passa em Estocolmo, na Suécia, e também numa cidadezinha chamada Hedested, e se passa mais ou menos ali nos anos 2000, 2002, por aí. Então, o primeiro livro dessa série é Os Homens Não Amavam as Mulheres. O segundo livro é A Menina que Brincava com Fogo. E o terceiro é A Rainha do Castelo do Ar. Essa trilogia aqui, quem viu também meu último vídeo sabe que foi um favoritado. Ela é mais ou menos um thriller, tem uma questão investigativa. E aí aqui funciona assim, o primeiro livro, ele é um caso fechado, você pode ler ele como um livro sozinho. O segundo e o terceiro livro retratam um outro caso, que o primeiro livro ele deixa só alguns pequenos ganchinhos para dar continuidade à história. Então esse aqui é como se fosse um segundo arco da história. Também ficam alguns ganchinhos para depois, mas você pode parar a trilogia por aqui, e é o que eu aconselho, e eu vou falar por que depois, quando eu falar sobre as problemáticas abordadas por esse livro. Então, mais ou menos a sinopse. Aqui no primeiro livro a gente tem um jornalista investigativo chamado Mikael Blomkvist, e ele foi condenado por difamação depois dele publicar um artigo ali expondo e denunciando um magnata corrupto. E aí a gente também tem como protagonista a hacker Lisbeth Salander, que ela trabalha numa empresa de segurança privada, e ela é contratada para investigar o Mikael Blomkvist para esses julgamentos que estão acontecendo sobre ele. E aí, como o Mikael ele tá saindo em todos os jornais, um magnata ricão ali decide entrar em contato com ele e pedir para que ele investigue o desaparecimento da neta desse magnata, que sumiu em 1966, eu tenho que olhar a colinha aqui, num dia em que toda a família, que era uma família enorme, estava localizada em uma ilha, onde eles têm lá a mansão da família principal ali, só que o acesso para essa ilha estava fechado. E é nesse momento que essa menina desaparece, e aí o magnata quer saber se ela morreu ou não, e se ela morreu, quem que matou a menina. E ele fica nessa dúvida porque a menina dava para ele todo ano como presente uma flor num quadro, assim, e ele continua recebendo essa flor todo aniversário, mesmo essa menina estando desaparecida, mas ele recebe assim sem nenhum remetente. Então ele quer saber se é o assassino da menina que está mandando isso para ele como alguma forma de provocação, ou se é uma forma da neta dele que está escondida em algum lugar demonstrar que está viva. E aí a Lisbeth, enquanto ela está ali investigando o Mikael, ela invade o computador dele para ver os arquivos pessoais dele ali, e ela vê que o Mikael está trabalhando nesse novo caso sobre o desaparecimento dessa menina, e ela acaba ficando curiosa ali, ela tem os motivos dela para se interessar nesse caso, e aí ela acaba começando a trabalhar como assistente do Mikael, e depois ela vai sair ali de Estocolmo para se juntar a ele na investigação ali de campo mesmo, em Hedestad. Esse livro ele aborda muitas problemáticas, violência física, psicológica, sexual, abusos de poder, corrupção, abusos contra PCDs, porque no caso aqui a Lisbeth, ela desde pequena, ela foi considerada como incapaz por ela ter alguns transtornos mentais, então ela precisa ter um tutor, digamos assim, que vai cuidar de toda a vida dela, principalmente das finanças, e ela sofre diversos tipos de abusos por diversos tipos de tutores,
inclusive o abuso sexual. Também vai abordar o machismo estrutural, que, né, como todos os outros livros, que também diminui as mulheres em relação aos homens. Aborda a questão da violência doméstica, do medo constante que a violência doméstica causa nas suas vítimas. E a série como um todo também vai tratar sobre exploração sexual, porque o segundo e o terceiro livro vai falar sobre tráfico de mulheres. Uma problemática da série em si, que eu falo para ler só até o terceiro livro, é porque a série foi publicada em 2014, quando o autor, o Stieg Larsson, já tinha falecido. Ele faleceu em 2012. Ele tinha uma relação com uma mulher que não era um casamento, era uma união estável. E aí essa mulher publicou uma autobiografia chamada Millennial Stieg e Eu acho que é esse o nome do livro. Vou pesquisar para colocar a capinha aqui para vocês. Mas o que acontece de BO é que na Suécia a união estável não é reconhecida com os mesmos direitos de um casamento. Então essa mulher ela acaba não tendo direito à herança, ela acaba não tendo direito nem a metade dele do apartamento em que eles moravam. E a família dele também não tem boas relações com ela. Na verdade, tentaram até despejar ela do apartamento em que ela morava com ele, que metade era dela. Eu não sei se ela conseguiu recuperar o apartamento, mas a família, para essa mulher que ajudou ele durante o processo de escrita, principalmente durante o processo de pesquisa para ambientação da história, não queria que ela recebesse nada dos royalties, e para isso a continuação da saga, a mulher e a família do Stieg estão numa briga judicial ainda por causa dos royalties da série, mas a continuação da série, que eu acho que tem até o livro 7 já, se não me engano, a família contratou uma outra pessoa, um outro cara, para dar continuidade a essa história. E aí não segue absolutamente nada, nem do que o próprio autor tinha planejado para a série, simplesmente para a família continuar ganhando dinheiro ali com o trabalho que o cara já tinha começado e terminar de excluir completamente a viúva dele. Outro livro que eu trouxe que foi A Trança, da Laetitia Colombani. Essa história se passa em 3 lugares diferentes. Uma delas é a aldeia de Badlapur, na região de Uttar, na Índia. A outra em Montreal, no Canadá. E a última em Palermo, na Sicília, na Itália. Quem assistiu o meu vídeo de piores do ano passado sabe que na verdade eu não gostei muito desse livro, mas eu sei que muita gente na internet gostou, inclusive foi mais um dos livros do clube de apoiadores do Paulo Hatz. Muita gente, até dentro do próprio clube, gostou muito, então, sei lá, né? Eu vou deixar aqui a recomendação porque eu acho que uma das histórias que é abordada nesse livro vale muito a pena. As outras eu acho, não muito. Aqui a gente vai acompanhar a história de 3 mulheres, paralelamente, mas em países diferentes e que vão enfrentar problemas diferentes, até o momento em que a vida delas se entrelaça. A gente tem aqui a Smita, que é a indiana. Ela é uma Dalit, ou seja, ela é da casta dos intocáveis, apesar de que em 1950 a Constituição indiana aboliu esse sistema hierárquico de classes, mas em muitos lugares na Índia esse sistema continua sendo empregado, especialmente em regiões mais interioranas, como o caso aqui de onde a Smita mora, que é uma aldeia, né? Ela, como intocável, são os considerados os impuros, eles têm os trabalhos mais humilhantes possíveis, os trabalhos realmente mais sujos. O trabalho dela é limpar latrinas, especialmente ali de uma família em específico, só que ela limpa essa latrina com as mãos, ela tem que ir lá para tirar o cocôzinho da latrina e colocar numa cesta e, nossa, só de você conhecer a realidade de uma pessoa que passa por isso, assim, eu acho que a recomendação do livro é válida, mesmo as outras histórias eu não tendo gostado tanto. Muitas vezes a Smita acaba se alimentando de ratos, porque o marido dela, que também é um intocável, porque nesse sistema de classes você só pode se casar com alguém da mesma classe que você, e você é designado para uma classe de acordo com
o seu nascimento. Então a filha deles também é uma intocável. Eles se alimentam muito de ratos que o marido dela caça com as próprias mãos também em plantações. E o maior medo da Smita é que a filha dela tenha que viver uma vida igual à vida que ela vive. O que é uma coisa muito provável, porque como eu falei, esse sistema de castas ele é hereditário. E aí ela decide tentar livrar a filha dela desse destino, fugindo, indo para uma outra região da Índia, onde esse sistema não é mais praticado assim tão abertamente. Ela vai atrás também de um auxílio religioso. A segunda história aqui é da Giulia, que é a menina italiana. Ela vai herdar a empresa da família, que é uma fábrica de perucas. Só que antes dela realmente herdar essa fábrica, o pai dela morre. Então ele não chega a explicar para ela a situação financeira em que essa empresa se encontra. E aí ela descobre que essa empresa familiar está falida e ela está ali com a responsabilidade porque ela emprega dezenas de mulheres ali nessa fábrica e são mulheres com quem ela cresceu ali junto no chão da fábrica, aprendendo sobre esse trabalho artesanal que elas fazem com as perucas. E aí ela decide tentar arranjar um jeito de salvar a empresa da falência. Essa empresa da família é centenária, então tem mulheres ali que já é a segunda, já é a terceira geração de mulheres que trabalham nessa fábrica e mulheres que só tiveram esse emprego e que quando fossem demitidas por causa da falência, não saberiam fazer outra coisa, teriam muita dificuldade de encontrar outro emprego. Ela sente o peso dessa responsabilidade e vai atrás de tentar resolver esse problema. A terceira história aqui é a que me irrita particularmente, porque é a história da Sarah. Ela é uma advogada numa firma lá, executiva, em Montreal, no Canadá. E ela é daquelas workaholics, ou seja, aquelas pessoas que são viciadíssimas em trabalho. Ela só vê trabalho, só pensa em trabalho. E ela age assim, como se o trabalho dela fosse a coisa mais importante do mundo. É interessante que o livro aborda algumas questões de machismo estrutural no ambiente de trabalho, e como a Sarah tem muito mais dificuldade de conseguir bons casos ali na firma em relação aos seus pares masculinos ali, e como é muito fácil para ela ser desacreditada ou para ela perder um caso para algum concorrente ali dentro da própria firma. Mas a forma como a autora coloca o paralelo da vida dessas três mulheres, que eu acabo achando assim meio absurdo você colocar no mesmo nível a opressão sofrida por uma intocável na Índia e o problema que essa mulher rica e viciada em trabalho tem lá no Canadá, porque essa Sarah, ela é realmente viciada em trabalho. Ela poderia, vamos dizer assim, relaxar um pouquinho, sabe? Ela não tem necessidade de se desgastar tanto e de focar só nisso na vida dela. E aí, inclusive, essa Sarah, ela vai descobrir que ela tem uma doença muito grave, já no estágio avançado, e ela vai ter que abrir mão do trabalho dela para fazer um tratamento. E ela tem uma grande dificuldade até de colocar a saúde dela à frente desse vício no trabalho, e aí isso eu fico assim meio tipo, cara, a outra ali, tipo, nem recebe dinheiro, sabe? Ela é basicamente escravizada para limpar a latrina com a mão, enquanto essa daqui tem todas as condições possíveis para parar de trabalhar e dedicar a cuidar da saúde e tal, e ela fica aqui se colocando nessa situação. Assim, eu simpatizaria muito mais com a história da Sarah se não tivesse o paralelo com as outras. Outro dos motivos de eu não ter gostado desse livro é que eu acho que quando a história das três se entrelaça, é de uma forma muito irresponsável, porque as duas mulheres brancas aqui, tanto a italiana quanto a canadense, elas não têm nem noção de como é a situação da vida dessa terceira mulher, a indiana. Elas não são engajadas em nenhum tipo ali de luta feminista, de nenhuma luta de classes. É realmente ali só os problemas que concernem a elas mesmas. A coisa que interliga a história delas é um pouco baseada na exploração da mulher indiana e vai numa cadeia, assim, na exploração da mulher indiana um pouco pela italiana, que vai depois ser um pouco mais explorada pela canadense. Então você vê ali uma escadinha hierárquica de poder que não é reconhecida na história e que é muito romantizada na história, mas que considera isso assim, nossa, o encontro
dessas 3 vidas é uma coisa muito bela e tal, e eu fico tipo, cara, isso tá baseado na exploração de uma delas, sabe? Mas eu acho que, assim, pra você entender realmente o que eu tô falando e o que eu tô criticando, vai ter que ler também, né? Depois, também do Clube do Livro do Paulo Hatz, a gente tem aqui a Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bali Kaur Jaswal. Essa história aqui, ela se passa em Londres, na Inglaterra. É um livro contemporâneo e ele vai abordar a questão dos imigrantes indianos, especialmente da região noroeste da Índia, que é a região de Punjab, ali na fronteira com o Paquistão. Então aqui a nossa protagonista é a Nikki, que ela é uma filha de imigrantes, mas ela quer manter certa distância da comunidade tradicional Sikh. Sikh, no caso, é a religião que alguns Punjabis seguem. Alguns Punjabis também podem ser muçulmanos ou, sei lá, pode ter várias religiões, mas Sikh é, vamos dizer assim, a religião majoritária dessa etnia. Essa menina, ela tem ali pelos seus 20 e poucos anos e ela prefere ter um estilo de vida um pouco mais ocidental, coisa que a família dela não aprova. E aí, ela não mora mais com os pais, assim, para horror dos pais dela, e ela mora em cima ali de um bar, que é o bar onde ela trabalha, e aí o pai dela morre e a mãe e a irmã dela passam a enfrentar algumas dificuldades financeiras, e aí a Nikki decide que então ela vai tentar um trabalho ali extra para ganhar um pouco mais de dinheiro para poder ajudar financeiramente a mãe e a irmã. Quando ela vai visitar ali um templo na comunidade Punjab, que tem todo um bairro ali chamada Pequena Punjab ou Pequena Índia em Londres, que tem ali seus templos, eu não me lembro o nome do templo Sikh, mas ela vai lá para deixar um aviso de casamento que a irmã dela quer muito vivenciar essa experiência cultural do casamento arranjado, porque nem todo casamento arranjado é imposto ou problemático, né? A irmã dela quer tentar arranjar ali um casamento dentro da comunidade, pede pra Nikki ir lá deixar o anúncio. Vamos dizer assim, é meio que o Tinder Punjab, que é ele só que é num quadro de avisos ao invés de ser num aplicativo. E aí quando a Nikki vai colocar ali o aviso da irmã, ela tem uma ideia e ela coloca também um aviso que ela vai dar aulas de escrita criativa para as mulheres ali da comunidade, que é uma coisa que ela discute ali com a coordenadora de atividades ali do Centro Cultural. Só que quando ela vai começar essa aula, ela percebe que a maioria das mulheres que aparecem para a aula, na verdade, são analfabetas. Então ela não vai ensinar escrita criativa, ou seja, como escrever histórias, contos, etc. Ela vai ter que alfabetizar essas mulheres. E ela não tem a formação para isso, ela tem cursos de escrita criativa, não de alfabetização para adultos. E aí ela tem uma certa dificuldade em tentar lidar com isso, as mulheres também apresentam uma certa resistência aos métodos didáticos que a menina vai tentar usar. E em uma dessas aulas, a menina tá levando ali na bolsa alguns livros para a irmã. Alguns deles são livros que a irmã realmente queria, e um deles é um livro de contos eróticos que ela compra assim meio que para provocar a irmã, porque a irmã é meio religiosa e toda certinha, assim. E uma dessas viúvas que vai para esse curso, que não é analfabeta, encontra ali o livro junto ali com livros de material didático que ela compra também para distribuir ali para as mulheres, e começa a ler esses contos eróticos para a turma toda. E nisso as mulheres da turma se interessam, porque através desses contos eróticos, elas encontram uma forma de externalizar não só as suas fantasias sexuais, mas também, de certa forma, de contar suas histórias e de projetar algumas de suas aspirações nessas histórias. Então ali a escola acaba virando ali meio que um clubinho, em que cada semana algumas das mulheres vão contando algumas histórias, essa que é alfabetizada vai escrevendo para elas depois juntarem e formar ali um livro escrito a várias mãos com vários contos que são ditados por essas mulheres. Só que enquanto a Nikki está inserida ali nessa comunidade, ela começa a ouvir as mulheres falando de um caso que aconteceu mais ou menos no ano anterior, não faz muito tempo, de uma menina que se suicidou botando fogo no próprio corpo e que a polícia não investigou direito o caso, considerou ali como um suicídio e só. E aí a Nikki fica ali meio ressabiada, porque vê que essa menina tinha um estilo de vida muito parecido com o dela,
tinha uma idade parecida com a dela e que, na verdade, meninas como ela, ali que fogem um pouco do padrão daquela sociedade, muitas vezes acabam desaparecendo, acabam morrendo. Então ela vê ela chegando ali como alguém de fora, ela olha e fala, tem alguma coisa errada aqui. E ela decide meio que investigar, meio que ouvir fofoca para saber o que aconteceu. Com isso ela vai desvendando várias coisas ali relativas ao machismo estrutural nessa comunidade, porque é uma comunidade em que o conservadorismo religioso é muito forte. Então o livro vai abordar sobre machismo estrutural, opressão, repressão, violência, um pouco de etarismo, principalmente em relação à própria Nick, que tem um certo preconceito com essas viúvas, feminicídio. O nosso penúltimo livro aqui, ele vai sair um pouquinho dos padrões, esse aqui é Com Todo o Meu Rancor, da Bruna Maia. Essa história se passa majoritariamente em São Paulo, aqui no Brasil, num contexto contemporâneo, e algumas partes se passa também no interior do Uruguai. Aqui nesse livro a gente vai seguir uma protagonista que é a Ana. Ela teve um relacionamento tóxico com um rapaz chamado Matheus, que já é ex-namorado dela no começo da história, e esse relacionamento simplesmente destruiu a autoestima dela. Ela já tinha algumas tendências depressivas e ansiosas e ela piorou muito das duas doenças. E aí ela já tá também assim, meio de saco cheio de não ser levada a sério no trabalho. Ela trabalha aqui numa agência de publicidade que faz aquele tipo de campanha bem... tipo aquelas campanhas de absorvente que retratam mulheres cis super felizes e ai, estou livre, leve e solta porque estou usando esse absorvente, quando na verdade pessoas que menstruam passam por muitos problemas com cólica, desbalanço hormonal, enfim, várias coisas, né? E aí ela, cansa disso, decide que ela vai tirar um tempo de folga, procurar depois um trabalho também que conversa um pouco mais com ela. Ela começa a se questionar o que eu estou fazendo na minha vida. E aí ela conversa ali com um colega de trabalho e ela consegue organizar para que ela seja demitida, para que ela receba a rescisão do contrato, auxílio-desemprego e blá blá blá. Então ela recebe esse dinheiro, junta com o dinheiro que ela já tinha guardado e decide então que ela vai passar 1 ano morando no Uruguai para meio que assim, vamos dizer, desopilar a cabeça, limpar um pouco a alma, se reencontrar. Só que ao mesmo tempo, ela também planejou uma vingança contra esse ex-namorado que desgraçou a vida dela. Então, ela vai passar alguns períodos ali realmente no Uruguai, tendo uma vidinha tranquila, fazendo novas amizades, conhecendo novas pessoas e tudo mais. Mas de vez em quando ela vai usar das identidades falsas que ela adquiriu pela Deep Web e vai voltar para o Brasil, para São Paulo, sem ninguém saber, para se vingar do ex através de alguns métodos, assim, ilícitos. Eu achei, assim, o livro um sabor, assim, porque a Ana, ela vai ser uma anti-heroína, que ela não vai ter medo de se vingar e de expressar a sua raiva. Ela vai representar completamente a luta contra o patriarcado. Ela não vai medir aquilo que ela vai fazer. Ela vai se vingar até ela sentir que, pronto, tô leve, agora deu, cheguei onde eu queria chegar, agora deixa ele ficar doido, deixa ele sofrer o tanto que eu sofri, ficar meio pirado do jeito que eu fiquei, e é isso aí. Esse livro ele aborda não só o machismo estrutural no ambiente de trabalho, em que ela não é levada a sério, mas também violência, principalmente psicológica, mas também física e sexual. Aborda a questão da maternidade compulsória versus o aborto, também sobre o uso de drogas e sobre o gaslighting, que é quando uma pessoa começa a minar a sua sanidade mental, afirmando que você tá doida, não foi bem assim que aconteceu, não foi isso que eu falei, por que você age desse jeito, olha como você exagera. Então a pessoa ela cria uma cortina de fumaça para que ela faça violência psicológica com você, mas que você não consiga enxergar essa violência e passe a se questionar se aquilo realmente era tudo coisa da sua cabeça e você está exagerando como a pessoa afirmou, ou se aquilo realmente aconteceu. E esse é um tipo de artifício usado por pessoas abusivas para que você fique preso nesse tipo de relação, porque você simplesmente não consegue enxergar o que aquela pessoa está fazendo contigo. E o último livro dessa lista também faz parte da leitura
dos apoiadores do Paulo Hatz. Esse é o livro que eu tô lendo atualmente, eu tô bem no finalzinho dele. Foi o livro que me motivou a fazer esse vídeo, que é A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Essa história se passa majoritariamente em Cabul, no Paquistão, a partir de 1959. Esse livro conta a história de duas mulheres que tiveram sua criação até ali os 14, 15 anos fora do sistema opressor, conservador ali, comum na sociedade, mas a história delas vai acabar se unindo por causa da guerra e por causa dessa opressão patriarcal. Então, primeiro, a gente tem uma mulher mais velha, que é a Miriam. Ela é uma harami, ou seja, uma filha ilegítima. Ela é filha de um empresário bem rico, que já tem ali suas 3 esposas oficiais, já tem ali seus 10 filhos legítimos, e ele tem uma filha com uma empregada. Ela é mandada para uma coba, tipo uma cabana, assim, uma casinha feita de taipa, a 2 quilômetros da cidade de Herat, que é onde ela antes morava e onde esse empresário mora. Então ela vai parir a filha ali sozinha nessa coba, e a menina vai crescer ali só ela e a mãe, e de vez em quando ela tem a visita do pai, ou a visita do mulá, que é o líder religioso, né, dos muçulmanos, e de vez em quando alguma visita de algumas outras mulheres, assim, mas de forma geral elas vivem isoladas. Então a Miriam, ela sofre um pouco de violência física e psicológica ali da mãe, mas ela não tá dentro ali da sociedade, ela não tá dentro desse contexto patriarcal ainda. Ela tá sofrendo as consequências desse patriarcado pela mãe dela ser uma pária, exilada socialmente, mas ela ainda é muito inocente, ela ainda não acredita nisso, pra ela ainda tá tudo bem. Até o momento em que a mãe dela morre e o pai dela decide ali que ele não vai deixar ela morar com ele, com a família oficial, e dá ela em casamento a um homem muito mais velho, um sapateiro que mora em Cabul, chamado Rashid, que já tem ali seus 45 anos, enquanto a menina tem 15. E aí ela vai, né, se mudar para Cabul junto com esse cara, e a gente vê ali o relacionamento dos dois ser meio estranho. Ele tá até tentando conquistar ela até o momento em que ela engravida e ela perde o bebê, e aí ele passa a tratar ela muito mal. A segunda das protagonistas é a Layla. Ela é uma menina muito inteligente e que ela é filha de um erudito que é um professor, com uma mulher que desenvolve uma depressão muito forte. Logo que a Layla nasce, começa o Jihad, que é a guerra sagrada, né, guerra santa, que as pessoas ali no Paquistão estão fazendo contra os soviéticos que estão dominando ali o país. E quando essa menina faz 2 anos, os irmãos mais velhos dela, o Ahmad e o Nur, eles vão entrar para o jihad, deixam ali a casa, vão para a guerra, vão ali para essa área rural onde acontece a guerra, e a mãe entra nessa depressão profunda, totalmente incapacitante, em que ela basicamente só fica deitada, se arrancando os cabelos, se preocupando com os filhos, e a menina é criada basicamente ali pelo pai. Ela faz as tarefas domésticas, ela cada vez mais vai ali assumindo as responsabilidades da mãe, mas ao mesmo tempo o pai insiste que ela continue estudando, inclusive estuda junto com a menina, sempre incentiva, não, porque a prioridade dela não deve ser o casamento, a prioridade dela deve ser os estudos e tal, para ela perseguir uma carreira. Só que a gente chega ali num ponto em que o Paquistão ele teve essa ocupação soviética, e aí os Estados Unidos vão armando os chamados mujahedins, que são os rebeldes que vão participar dos jihads. Essas pessoas elas vão lutar contra os soviéticos até o momento em que eles conseguem expulsar os soviéticos do Paquistão, e aí são 4 etnias muito diferentes que já têm rixas históricas por falta de representação política em alguns cantos, por outras dessas etnias terem certos privilégios. Então vai virar ali uma guerra civil pelo poder no Paquistão. E essa guerra civil vai durar por muitos e muitos anos. É uma guerra que, enquanto a guerra contra os soviéticos acontecia majoritariamente na área rural, essa guerra civil já vai acontecer também na área urbana, dentro de cidades como Cabul, e a gente vai ver ali como essa violência da guerra vai afetando o cidadão comum, que não tem nada a ver com isso. Como casas são bombardeadas,
pessoas são mortas, mulheres são estupradas e tudo mais. E até a metade do livro a gente tem um tipo de narrativa muito mais tranquilo, porque o autor ele vai construindo ali os personagens, vai mostrando como é a vida no bairro que elas moram. Inclusive, quando eu comecei a ler com uma certa resistência, porque eu já sabia que era um livro, assim, vamos dizer, de desgraça, que era um livro pesado, que era um livro muito triste, porque eu já tinha visto minha mãe nos anos 2000, que era o auge desse tipo de assunto na literatura, lendo esse tipo de livro e comentando um pouco. Já tinha ouvido falar sobre O Caçador de Pipas, que é um livro do mesmo autor, que é retratado a situação dos meninos nessas guerras e que também é muito pesado. Então eu comecei assim com um pezinho atrás, mas o autor ele começa bem devagar. Ele mostra alguns tipos de violência de uma forma muito mais leve, ele usa uma narrativa em terceira pessoa que também faz você se distanciar um pouquinho, até o momento em que ele chega na metade do livro e aí ele explode tudo. Ele muda completamente aquilo que está acontecendo no livro, porque é quando essa guerra civil vai chegar ao auge e é quando há uma certa mudança na vida das protagonistas e que essas duas histórias vão se juntar por causa dessa guerra. E aí, de forma que, quando o autor começa a retratar esses horrores da guerra de uma forma muito mais próxima, você já está apegado aos personagens, principalmente essas meninas, mas você já está apegado também a algumas pessoas ali ao redor delas e você também sofre muito com as coisas que elas passam a sofrer, com o que passa a acontecer. Aí, assim, passa a ser literalmente tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado. E aí o livro ainda vai avançar mais na questão do conservadorismo religioso e da opressão às mulheres, porque durante a época da ocupação soviética, as mulheres não só podiam, como elas eram incentivadas a estudar para tentar diminuir um pouco a desigualdade entre homens e mulheres, diminuir um pouco o analfabetismo, aumentar um pouco a taxa de escolaridade feminina, principalmente. Mas esses combatentes mujahedins, eles são mais conservadores e assim que a União Soviética é deposta, as mulheres já vão começando a perder alguns direitos, principalmente porque também, como é um ambiente de guerra, não é mais seguro que elas andem sozinhas, mas algumas imposições já são feitas a elas, como, por exemplo, elas não poderem andar sozinhas nas ruas e não poderem viajar, principalmente, sem a companhia de um parente do sexo masculino. E isso, principalmente, para que as mulheres não possam fugir do país. Essa guerra civil vai terminar com a ascensão do governo do Talibã, que é um governo extremamente conservador, de extrema direita também, que tem como base esse conservadorismo religioso e tem como líder o Mullah Mohammad Omar. A gente, há pouco tempo, acho que em 2021 mais ou menos, voltou a ouvir falar muito sobre o Talibã, porque os Estados Unidos tiveram que intervir em algumas coisas que estavam acontecendo no Afeganistão. Eu ainda não cheguei nessa parte no livro, mas o Biden agora, atualmente, teve que retirar as tropas americanas lá do Afeganistão e o Talibã voltou a ter uma soberania lá no país. Então esse livro também já passou a me abrir os olhos para uma situação que eu sabia que estava acontecendo atualmente, mas que eu não estava tão familiarizada, sabe? Eu não sabia tanta coisa assim, porque as coisas que eu tinha ouvido falar eram quando eu era criança, tal. Mas voltando, quando o Talibã ele ascende ao poder, ele traz como lei que se siga absolutamente tudo aquilo que está no Corão, especialmente muitas coisas que são voltadas à opressão feminina, como as mulheres são obrigadas a usar a burca. Antigamente elas podiam usar o hijab, que é aquele que cobre mais os cabelos, né? Tipo um véu, vamos dizer assim. E algumas até saíam sem nenhum lenço, nada do tipo. E aí passa a ser obrigatório que as mulheres usem a burca, que é aquela vestimenta que cobre as mulheres dos pés à cabeça e que elas ficam só com uma telinha para os olhos, porque os olhos não ficam nem completamente expostos, né? Fica ainda com uma telinha quadriculadinha, que é onde elas podem ver sem nenhuma visão periférica. As mulheres não podem sair de casa desacompanhadas, precisam estar sempre com um homem, e essas opressões, essas violências vão só piorando ao passar do livro. As mulheres, elas perdem completamente os seus direitos, elas não podem mais estudar, elas não podem mais trabalhar, elas não podem mais ter ali as suas contas bancárias de forma independente,
elas passam a ser pouco mais que objetos para os seus maridos. Então esses são os 10 livros que eu vim aqui apresentar para vocês. Eu vou mostrar agora como que ficou o mapa final das minhas leituras, onde se passam as histórias que eu li e comentei nesse vídeo. Eu gostaria muito que vocês me sugerissem mais histórias com essa temática, especialmente histórias que se passem no continente africano e no continente da Oceania, que são os vazios demográficos, digamos assim, das minhas leituras. A gente pode ver que eu não li nenhum que se passe nesses locais, mas vocês também podem sugerir nos outros locais, mesmo que sejam localidades repetidas, eu vou ler mesmo assim para tentar fazer com que esse quadro seja um quadro anual fixo no canal e que todo Dia Internacional da Mulher eu venha trazer mais histórias para vocês. Inclusive, isso leva também a lembrar que aqui na descrição eu tenho o link da Amazon, em que vocês podem comprar qualquer um desses livros que eu mencionei ou qualquer outro também que vocês tenham vontade. Eu recebo uma comissão por isso e vocês não pagam nada a mais. E também, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. Se vocês quiserem receber notificação toda vez que eu postar um vídeo, ativem o sininho, porque eu ainda não estou conseguindo manter uma certa periodicidade das postagens, principalmente por causa da minha fibromialgia e da fadiga, que estão me impedindo de manter bem certinho assim, um calendário, mas eu estou tentando postar toda semana. Então é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, não se esqueçam das recomendações e até a próxima. Tchau, tchau!